E aí, pessoal? Conseguiram estudar? Conseguiram dar uma olhadinha no material? Então vamos lá, pessoal. Quinta-feira. Quinta-feira é um dia bom, né? Quinta-feira é um dia que eu gosto muito. Quinta-feira é um dia cansativo no melhor dos sentidos. Hoje é dia de dar aula em todos os horários de manhã, todos os horários da noite. De tarde está lá na faculdade. Espero que todos vocês tenham também uma boa quinta-feira. E vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina. Eu já tenho algumas. Eu já passei alguns materiais já. Estou colocando no AVA para vocês aqui. Vou colocar uma quantidade mais razoável de material para vocês agora essa semana. Espero que vocês possam lê-los com tranquilidade. É importante isso. Pessoal, depende muito de vocês o, o ritmo de estudos, meus caros. Eu não estou olhando para vocês, eu não tô, é difícil, eu não vejo vocês, a resposta de vocês. Eu poderia ver, né? Mas vocês não ligam a câmera, vocês estão tudo deitado aí na cama, embaixo do cobertor, agora continuam dormindo, né? Pô, daí eu não consigo ver a reação de vocês. É, por mais que a gente esteja fazendo o possível aqui para ter a melhor emulação possível da sala, vocês têm que se esforçar, pessoal. Vocês têm que se esforçar. Leiam os textos, tá? É importante ler os textos. Hoje a gente vai falar de Gadamer, ainda dentro da hermenêutica. Eu já coloquei um livro do Gadamer lá para vocês, um excelente livro. É um autor de extrema importância. Ah, mas não tenho tempo para isso. A gente sempre tem tempo para tudo, né? É extremamente importante que você tenha disposição para que a gente possa ter sucesso aqui. As coisas estão caminhando bem, né? É, a gente está tentando dar todo o apoio para vocês, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. E o estudo muda, o estudo tem que ter uma rotina muito bem determinada, viu? Se não, pessoal, é duro, viu? Então, por favor, façam suas leituras, tem bastante material para vocês lerem. Matérias mais práticas tem os exercícios, né, o que os professores passam. Então, vamos que vamos, tá? Vamos estudar esse negócio aí. É óbvio, você tem que estudar sempre, no presencial, no remoto, né? Só que eu insisto a importância agora que não é mais aquela coisa, você que vai estudar, você vai ser diferenciado no seu caminho. Não, agora todo mundo tem que estudar muito, muito, né? Então, por favor. Bem, pessoal, hoje vamos levar mais ou menos o seguinte sentido, tá? Na aula passada a gente falou de Lutério, de Schleiermacher, correto? Ao falarmos desses dois autores, a gente está falando da onde nasce na modernidade a ideia da a ideia da hermenêutica, né? Foi isso mesmo, né? A aula passada dei para vocês Lutero
Schleiermacher. Estou abrindo aqui para conferir. Foi isso mesmo. Bom, sendo assim, meus caros, vejam só. Quando a gente falou lá na aula passada desses dois autores, a gente essencialmente estava falando sobre dois autores que fazem uma busca e um resgate da chamada hermenêutica a partir de uma relação com estrutura teológica, né? A grande intencionalidade de Schleiermacher, de Lutero, era a interpretação bíblica, porque é assim que nasce, que aparece, né? Que se representa, que se determina a primeira grande escola da modernidade de hermenêutica, né? Porque a gente tem essa dificuldade, aqueles autores tinham essa dificuldade, essa necessidade de ler determinadas estruturas que são essencialmente metafísicas, que são essencialmente etéreas, teológicas, enfim. Então, trazer essa forma, essa técnica interpretativa, ou a gente pode dizer supra-interpretativa ainda, né, sobre leitura, é de extrema importância ali para esses autores teológicos. Só que vem algum momento que essa passagem que a gente vai fazer agora, em que essa escola hermenêutica da teologia, ela começa a ser ensaiada e emprestada na filosofia. E posteriormente do empréstimo que a filosofia fez da hermenêutica teológica, o direito vem emprestar tanto da hermenêutica teológica quanto da hermenêutica filosófica uma tentativa de expressão interpretativa, superinterpretativa para o direito também. Então a gente fez essa chave inicial no clássico, né, na hermenêutica teológica, e agora a gente vai fazendo a virada para essa hermenêutica filosófica. E vejam só que interessante. Sobre essa estrutura da hermenêutica teológica ainda, né, eu escolhi, dentre todos os autores aqui, eu escolhi a chave do Lutero, principalmente, né, do Schleiermacher igualmente, como uma chave hermenêutica se apresentar, porque, claro, existem diversas escolas hermenêuticas dentro da estrutura religiosa, né, da estrutura teológica. A minha escolha ao integrar como corte epistemológico Lutero aqui foi justamente a facilidade de entender o porquê, né, a razão em cima da reforma e da contra-reforma, né, no século XVI, o porquê das intenções do protestantismo de usar a hermenêutica, né? Mas vejam, para quem tem interesse nisso, existiu formas hermenêuticas em todas as raízes teológicas, né? Você tem escolas hermenêuticas nas mais diversas raízes teológicas, como no próprio renascimento católico, né? Você tem aí dentro do cristianismo católico aí que essencialmente não é hermenêutico, é exegético, como a gente viu aula passada, mas novas fontes, né, de hermenêutica dentro da tradição católica, né? Como que chama o movimento carismático, por exemplo, né? Movimento carismático é uma nova interpretação, teologia da libertação é uma hermenêutica dogmática católica, e também fora do cristianismo, né? O movimento rabínico judaico é uma forma hermenêutica, né? A escritura do Talmud é uma hermenêutica muito bem elaborada, inclusive. Quem tiver a oportunidade de ver a estrutura do Talmud um dia, ali a gente tem um significado muito importante, né, do que é a passagem hermenêutica da Mishnah, ou seja, da lei falada, passada por uma interpretação escrita, né, e em outras formas teológicas também,
Movimentos budistas usam muito formas hermenêuticas, né? Só que, claro, com uma raiz mais oriental, que é bem diferente da raiz hermenêutica ocidental. Mas, enfim, a gente tem no movimento teológico a hermenêutica utilizada de forma mais ampla, né? Por quê? Porque a raiz da escola hermenêutica é na teologia. Mas, e daí eu usei Lutero, movimento protestante, porque ele é fácil de se entender, né? O sentido do porquê de Lutero ter utilizado essa chave hermenêutica. Só que existiu a necessidade em determinado momento, tá? Determinado momento da história, principalmente agora no moderno contemporâneo, né? Então a gente está falando já de século XX aqui. Então olha o tempo, né, do século XVI, XVII, que a hermenêutica teológica vem para tentar revisitar, sair da ideia da exegese bíblica. E no século XX, que a gente tem os primeiros ensaios hermenêuticos à filosofia, né, da hermenêutica filosófica. Existe uma escola filosófica muito específica que traz essa ideia da hermenêutica filosófica, que busca lá na hermenêutica teológica uma forma de leitura filosófica. E essa escola, talvez vocês já devem ter ouvido falar, ela é muito difundida, né, na cultura pop, etc., né, que é o existencialismo. Né? O existencialismo, já ouviram falar de existencialismo? O existencialismo é uma escola moderna, contemporânea da filosofia, que se popularizou muito, eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, porque ela se populariza muito nesse mesmo período, né? É claro que ela é originariamente europeia, mas ela se populariza muito nos Estados Unidos, né? No modelo norte-americano. Então, sempre que se fala de filosofia em séries que vocês assistem, né? Sempre são os existencialistas que são citados, né? É engraçado isso, porque é uma escola muito forte nos Estados Unidos, né? Esses dias eu estava assistindo uma sitcom. Normalmente assisto sitcoms para almoçar. Né? Gosto de almoçar assistindo sitcom idiota. Né? Mas eu adoro sitcoms idiotas. Né? E eu estava assistindo esses tempos atrás, porque daí você tem que assistir um ou dois episódios, né? Esses episódios de 20 minutos. Então passa muito rápido, tem que assistir diversas sitcoms, né? E eu estava assistindo Modern Family esses tempos atrás. Daí tem uns 3 episódios que citam Sartre para fazer piada. Né? Então, por exemplo, Jean-Paul Sartre deve ser um autor que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Né? Diversas. É incrível como o sitcom gosta de citar, por exemplo, Sartre. Né? É bem divertido. O professor. Oi. Oi. Oi, também. Não estou te ouvindo. Seu negócio apareceu aqui, mas sua voz não está aparecendo. Acontece. Qualquer coisa muta e desmuta aí no microfone que ele aparece. E enquanto isso eu vou pensando aqui, porque é uma escola de muita importância nos Estados Unidos. De muita importância nos Estados Unidos. Qual o motivo de ser importante? Mas eu também, eu gosto também. Gosto bastante. Acho, não é nada relevante, são pessoas desprezíveis, totalmente desprezíveis.
Tá? Eu odeio aquelas pessoas, odeio a família Pritchett. Acho uma família desestruturada e ruim, mas é bom, é bom. Não sei por que o existencialismo é tão importante nos Estados Unidos assim, se a gente for tentar fazer uma análise antropológica. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido o existencialismo ser uma escola norte-americana de tanto uso, porque faz parte da tradição filosófica e jurídica norte-americana essa busca do que a gente vai começar a ver agora, de como interpretar questões. Por quê? A gente já vai começar a entender isso, mas é porque o existencialismo, uma escola do século XX, é representada pelo Sartre, representada pelo Heidegger, né? Que ela basicamente ela é uma resposta, um levante ao racionalismo kantiano e hegeliano. Né? Por quê, pessoal? Basicamente, depois de Hegel e Kant, né, principalmente depois de Descartes, o racionalismo ele passa a ser elemento central da filosofia e torna-se muito complicado sair filosoficamente da estrutura racionalista. Basicamente, a única escola de levante ao racionalismo é o chamado niilismo, né, com Schopenhauer, alguns incluem até o Nietzsche nisso, porque o racionalismo, como a gente já estudou lá em Kant, ele tem essa estrutura de trazer como elemento de observação científica, ou seja, fenômeno, né, o fenomenológico, ao sujeito. Então, a razão passa a ser centro da estrutura de análise filosófica com distanciamento. Então, você se distancia do sujeito e analisa a sua finitude, a sua ciência, a limitação, a física da racionalidade. Né? Então, existe todo esse padrão filosófico científico na racionalidade. Esse método. E o niilismo, né, na época, ele contrapunha ao racionalismo, mas não necessariamente como uma escola de contestação, mas uma escola que via a finitude da humanidade, né, como uma tragédia, né, como a ideia do trágico, como a ideia da estética. Né? Ou seja, enquanto no racionalismo se pensa em, por exemplo, ética, se pensa em formação racional ética, em lei universal, nessas questões. Já no niilismo, eles se pensa mais na tragédia, na impossibilidade dessa finitude humana, de que tentar pensar ética é um instituto moral a ser combatido. Né? Bem, então são escolas muito diferentes, mas quando chega o século XX, o existencialismo vem tentar, de fato, contrapor ao racionalismo, diferentemente do niilismo. Né? O existencialismo começa a tentar expandir, aceitar a racionalidade, mas expandindo a existência humana. Né? Ou seja, apesar do corpo, apesar da humanidade, existe a existência. Existe esse apego à existência que dá ilimitação, né, à humanidade. Ou seja, tem um certo trágico do niilismo, mas ainda assim tem, porque vai trazer o trágico pela forma de que o próprio racionalismo leva a humanidade ao determinismo, a ser sempre igual e repetitiva, só que tem a apresentação filosófica da ideia de autorreflexão existencial, né? Você já deve ter tido na sua vida uma crise existencial, né? Para que você possa expandir, né? Expandir a sua própria existência para além dos elementos dogmáticos do racionalismo kantiano, hegeliano e do Descartes, né? Do plano de método cartesiano. E o existencialismo, ele tem a responsabilidade de trazer uma nova forma de leitura à filosofia. Por quê? Porque até então a filosofia estava muito presa no método
no método racional. E o problema do método racional é justamente a ideia de, por ser um método científico, ele permitir só um contraponto pelo niilismo, que não é metodológico, é essencialmente não metodológico. O existencialismo queria fazer um esboço, um ensaio, uma teoria não trágica como o niilismo, que não precisa de método, precisa de crítica, mas sim um método também, uma leitura filosófica para além do racional, né? Por isso, a chave encontrada pelo existencialismo é fazer uma reinterpretação dos textos filosóficos, principalmente da antiguidade e da medievalidade. Então vejam só que interessante, os existencialistas começam a utilizar aquilo que a gente conversou lá passada, que o Lutero apresenta, que é a ideia da chave hermenêutica. Lembra que a gente conversou da ideia da chave hermenêutica? Chave hermenêutica sendo aquela questão que o Lutero utiliza, por exemplo, como você lê o Antigo Testamento? Você lê o Antigo Testamento pela chave hermenêutica cristóica, ou seja, você utiliza todo o conhecimento que você adquire das escrituras bíblicas por meio do conceito de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, e faz a leitura do Antigo Testamento a partir dessa convicção, dessa chave. Ou seja, no Antigo Testamento não havia ainda Jesus de Nazaré, havia depois, mas você escolhe a chave hermenêutica de Jesus de Nazaré para fazer a leitura do Antigo, né? Essa é uma forma, você conhece aquela questão e lê a partir daquele ponto de vista. O existencialismo vai tentar aplicar isso. Você vai criar uma chave hermenêutica, um conceito existencial, e vai ler a filosofia a partir dessa chave existencial. Então é bem interessante, né? Isso que a gente essa nova forma, isso é muito recente na filosofia e muito bem estruturado, né? E a gente fala agora, né, de pai da hermenêutica filosófica, né, dentro desse modelo existencial, o autor que inicia essa empreitada sobre hermenêutica, que é o Hans-Georg Gadamer. Obviamente um autor alemão, né, que nasce em 1900. Ou seja, aqui a gente tem claramente um autor que vai se justificar o seu tempo na sua leitura. E essa é a grande chave que ele vai deixar para a gente aqui, para a gente aprender com a hermenêutica. A hermenêutica nada mais é que tempo. A hermenêutica depende do tempo, né? Vou até começar a fazer um esqueminha para vocês aqui. Aqui. Então, para falarmos de Hans, vou entrar assim, Georg Gadamer, esse autor que já tem o livro dele para vocês lá no AVA, tá? Então, vocês já podem acessar lá no AVA o livro do Gadamer. Tá? Basicamente, o que o Gadamer vai apresentar para a gente é, por meio da hermenêutica, criar uma coisa extremamente ousada, que é uma teoria da verdade. Ou seja, olha, a primeira proposta do Gadamer é extremamente assustadora. Tá? A primeira apresentação do Gadamer é falar, por meio da hermenêutica, por meio de uma chave interpretativa da hermenêutica, eu vou demonstrar a verdade. Eu vou demonstrar a verdade. Bem, isso parece bem sério e bem radical. Porém, antes de tudo, a gente tem que entender o que é verdade para Gadamer, né? O que seria essa verdade? Então, o primeiro ponto é, por verdade, né,
a gente pode entender em Gadamer que é um método que expressa uma universalização do fenômeno interpretativo. Ué, como assim? Não estou entendendo. Para Gadamer, a criação de uma teoria da verdade é método, né? Esse método, ele universaliza, ele torna comum a todos os indivíduos uma interpretação, tá? Ou seja, verdade é uma interpretação universal. Isso, pessoal, é bem interessante. Porque isso é muito nietzschiano da parte do Gadamer, né? Ou seja, só é verdade aquilo que se interpreta de forma geral. Ou seja, não há verdade senão a interpretação. Não há verdade, mas sim interpretação. Só que para o Gadamer, a interpretação, quando ela atinge grupo, quando ela atinge a universalidade de um grupo, ela se torna verdade. Ora, para a gente entender isso, vamos pensar assim. Esse fenômeno interpretativo, para ele ser universalizado, ele vai depender de, vamos dizer assim, dois elementos. Então, o primeiro elemento apresentado para o Gadamer vai ser uma questão chamada de princípio, acento no lugar errado, de princípio da arte do entendimento. Meus caros, o que é arte, estado da arte? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Você tem que estudar o estado da arte do direito de família. Quem já apresentou, já fez leitura mais acadêmica, né, de pesquisa a respeito das coisas que vocês estudam, hein? Eu quero fazer um trabalho sobre o uso capião. Aí você vai encontrar um trabalho que fala, esse trabalho tem por objetivo apresentar o estado da arte do uso capião. Em pesquisa, quando se fala em estado da arte, se fala basicamente do estado em que se encontra. Então, quando você vai fazer um estudo a partir do estado da arte, o que você está falando para o seu leitor? Estado da arte é como se encontra naquele tempo e espaço. Então, o estado da arte, o movimento da arte de algo na pesquisa, é como aquele algo se comporta naquele tempo específico. Então, quando o Gadamer fala teoria da verdade depende de um princípio da arte do entendimento, ele está falando que primeiro a gente vai ter que ter, para ter a verdade, para ter o entendimento sobre a verdade, a gente vai ter que apresentar, reconhecer como se encontra o entendimento universal, né? Universalização do entendimento, né? Universalização do fenômeno interpretativo, como se encontra esse entendimento em determinado tempo, no meu tempo, no tempo de minha leitura. Perdão. Com isso, observando o estado da arte, do entendimento, como é a verdade, como o entendimento se universaliza naquele tempo, eu devo determinar o que é esse entendimento. Eu tenho que dar concretude, né, pessoal e da concretude pessoal, vou colocar assim nesse momento. É universal, mas ele tem que ser concreto para alguém. Como assim?
Veja, o conceito que eu interpreto como entendimento de verdade, se ele for falado para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, ele vai parecer concreto. Porque se ele parecer concreto, ele vai passar na prova, vamos dizer assim, de que aquele entendimento não é um entendimento pessoal aplicado a qualquer indivíduo naquele movimento histórico. Ou seja, para que haja uma concretude pessoal, a gente vai ter que fazer um estudo de historicidade. Ou seja, naquele movimento histórico, é possível determinar essa ou aquela, esse ou aquele entendimento universalizado em cada indivíduo. Estão entendendo o que eu estou falando? Se não estiver entendendo, me perguntem aí. Às vezes eu vou falando. Né? Ai, gente, as coisas que vocês me falam. É só pensar o seguinte, pessoal. Vejam só, a gente vai recapitulando. Verdade é um movimento da história. Porque ele se dá... Pô, ainda bem que os meus vídeos eu não deleto. Vocês podem assistir lá, que tá no YouTube. E também podem ler o material. Vejam, quando a gente vai... O que é a verdade para o Gadamer? Ela é um fenômeno. Um fenômeno que depende do tempo, que depende do espaço. Naquele tempo, naquele espaço, no tempo que a gente vive, por exemplo, algum conceito vai ser verdadeiro se o entendimento sobre aquele conceito for universal. Se o entendimento sobre aquele conceito não for parcial. Né? Basicamente, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma palavrinha, Zeitgeist. Já ouviram falar dessa palavra? Zeitgeist, se a gente fosse traduzir, simplesmente traduzir, é espírito do tempo. Né? Espírito do tempo significa como que aquelas pessoas, que aqueles indivíduos se comportariam naquele tempo, né? Como que se entende o mundo naquele tempo. Quer ver, por exemplo, a gente pode não dar um exemplo a partir do que é, mas o que pode vir a ser. Porque não dá quase para a gente dar um exemplo sobre o que é sem uma crítica e sem uma análise sociológica, antropológica, filosófica muito grande, porque vão ser coisas que parecem naturais a gente. Né? A gente. Quer ver, ó, por exemplo, a gente tem todo um movimento discursivo, por exemplo, de meio ambiente, por exemplo, que vem se desenvolvendo desde os anos 60 para a gente, né? Então a gente tem a ideia da defesa dos animais, da luta contra a crueldade animal, né? Desde os anos 60. E vejam só que interessante. Se você for pegar movimentos como Greenpeace, como o ABBA, como todos esses movimentos de defesa de animais, de meio ambiente, elas vão passando por uma modificação sobre o que é os seus conceitos, as suas apresentações ao longo desses anos.
da década de 60 até agora. Quer ver? Há pouquíssimo tempo atrás, usar uma jaqueta de couro, por exemplo, não tinha não tinha nenhum significado negativo. Existia uma verdade, um entendimento universal que não tinha muita questão negativa. Há um pouco tempo atrás, ainda casaco de pele, por exemplo, era bem comum, era até luxuoso, né? Na minha foto do Twitter, por exemplo, eu tô com uma jaqueta de couro. É uma foto que é uma foto velha. Foto bem velha, se eu não me engano, é uma foto de 2012. Né? Já fazem 8 anos já. Ou seja, é recente também, né? Se a gente for do ponto de vista histórico. Mas, vocês já começaram a perceber que uma grande parte da população também pode ser, Vitor, de certa forma tem essa problemática. Mas hoje, numa camada significativa, ainda não universal, mas significativo da população, usar essa jaqueta de couro vai ser problematizado. Essa palavra é muito importante para o existencialismo e para a hermenêutica. Vai ser problematizado. Não vai ser mais tão bem aceito você sair por aí com uma vaca morta no corpo. Não é a mesma coisa. Não vai ser nada aí já é um pouco mais complicado, né? Não vai ser nada, vai ser muito mais universal como verdade se você sair por aí com uma lhama morta nas costas durante o inverno, daí sim vai ser muito mais esquisito. Né? É um conceito que ele entra no imaginário, ele entra na inconsciência e se torna verdade. Né? Usar uma jaqueta de couro hoje, um casaco de pele, tem um conceito que já está tomando universalização muito mais bem estabelecido do que há pouco tempo atrás. Questões, por exemplo, de movimentos de minorias em direitos, né, tomam muito esse lugar. Né? Há pouco tempo atrás, você tinha o movimento das sufragistas do mundo que lutavam pelo direito de voto das mulheres. Né? Porque não era permitido. Hoje vai ser muito difícil você encontrar um sujeito, você vai encontrar, tá? Mas aí a gente não pode considerar universal, porque é igual a Terra plana. Né? Espero que não se torne universal a Terra plana também. Você vai encontrar o sujeito, você não vai encontrar muitos sujeitos que vão ser contra a possibilidade da mulher ter voto na sociedade, elemento de cidadania. Porque parece óbvio. Todo mundo é igual. Não parece óbvio? Mas não era óbvio. Ou seja, existe uma verdade diferente no Zeitgeist, no tempo pré-sufragista, para o tempo de hoje. O tempo de hoje se tornou universal a questão de mulheres votam. Óbvio. Óbvio. Você percebe que essa palavra óbvio determina a verdade? Só que não era em outro tempo. Então, se você faz uma leitura hoje, sobre aquele momento histórico, a sua arte do entendimento é mulheres votarem, é óbvio. É concreto do ponto de vista pessoal para mim e para todos. Historicamente, é assim que se determina. Vocês conseguem entender assim? Vejam, a gente já vê a geração mais jovem, a minha geração, né, que é um pouquinho antes de vocês, mas nem tanto assim, né? Nem tanto assim. No sábado sem silêncio, no próximo, eu vou estar fazendo apenas 31 anos, então ainda é uma grande juventude. Ainda tem muito colega, muito conhecido meu, que estudou comigo, que conviveu comigo, que é extremamente preconceituoso com várias questões. Por exemplo, é extremamente homofóbico. Existem colegas meus que ainda riem, né, de piadas
homofóbicas, né? Então ainda usam a figura, o arquétipo das pessoas LGBTQIA+, como forma de humor. E o que eu percebo? Nessa geração, nessa minha geração, nesses colegas, o princípio do entendimento deles, isso é uma questão bem interessante, ó, vejam só como isso é interessante. Eles acham engraçado. Agora, você pega uma geração mais próxima de vocês aí, talvez até um pouquinho mais nova, né? Porque vocês já estão envelhecendo, vocês já estão no terceiro ano, né? Você tem que pensar que o pessoal que entrou esse ano na faculdade, nasceu em 2002, 2003, né? Então vocês estão envelhecendo. E essa geração, não só, eu vou falar assim, é uma geração desconstruída que não é homofóbica. Não é só isso. Porque isso é mais ideológico, né? Uma questão mais política. E é importante essa questão política. Mas eu falo da graça. Essa pessoa já não vê graça na piada que faz um arquétipo das pessoas LGBTQIA+. Isso determina muito bem o estado que se encontra o entendimento, a concretude pessoal da coisa. O cara de 31 anos, uma boa parte deles, ouvem uma piada dessa e riem. Um cara de 18 anos, 17, 16 anos, ouve uma piada dessa e acha escroto. Bem, que interessante. Isso é verdade. Eu tenho duas verdades diferentes. Ou seja, a concretude dessa verdade depende da história, do tempo. Vocês conseguem compreender assim? Legal. E justamente por isso, porque até então, o pessoal procura ler, então, por exemplo, até então a gente ia ler, por exemplo, os gregos, a gente ia ler Aristóteles. E a gente tentava interpretar Aristóteles tentando se transportar para o tempo antigo, né? Tentando transformar para o tempo antigo. E o Gadamer propõe o contrário. Que a gente estude muito bem qual é a nossa chave hermenêutica lá do Lutero, do nosso princípio da arte do entendimento, da nossa história. Né? Da nossa história. Isso melhora a possibilidade interpretativa porque o problema é o texto. O texto ele é frígido, o texto ele é deslocado, o texto é pura palavra. Então a dificuldade de realização de um texto, né, ele vai depender para sua hermenêutica de um caráter móvel da existência. Então a existência, a verdade é o que importa para a hermenêutica do texto. Não é eu me transportar para Platão, para o tempo de Platão e tentar ler como ele. Porque a arte do entendimento do Platão é universalizável, tem uma concretude pessoal. Naquele tempo, eu não vou ser capaz de me transportar idiosincraticamente para a interpretação hermenêutica do Platão, porque vão existir conceitos universais e naturais para mim, no meu entendimento, que não se coadunam em nada com Platão. Nada. É extremamente interessante isso. Entendeu? Ou seja, o Gadamer procura uma chave hermenêutica a partir da historicidade, do que eu entendo, do que é verdade. O problema do Gadamer é que as pessoas tentam fazer interpretações das coisas não a partir do que é verdade, do que é universal no tempo, mas de opiniões. Daí a hermenêutica fica complicada. Né? Daí a hermenêutica ficou complicada. Né? Eu discordo disso, então vou interpretar a partir da minha discordância. Daí não é mais uma hermenêutica. Daí seria uma tese. Né? Hermenêutica é a forma de você ler um texto a partir do seu entendimento, de uma chave hermenêutica escolhida.
assim como Lutero fez. Só que aqui, a partir do entendimento daquele assunto, do meu tempo, né? Justamente porque, meus caros, e o Gadamer vai explicar o porquê que essa é a forma ideal de conhecimento. Gadamer vai explicar por quê. Nossa, acabei de ver que tem 21 pessoas online, muito feliz com isso, muito obrigado. Mais gente que teria em sala de aula se a gente tivesse presencial. Pô, maravilhoso. Porque o problema do Gadamer aqui é que sempre que eu vou ler um texto, eu não leio nada. Eu julgo. Né? Porque justamente por aquele ponto existencialista e etc., né? O existencialismo amplitude para além do racional, e ao mesmo tempo a influência nihilista sobre a finitude humana, né? Sobre a assunção da finitude humana. Existe já no discurso, e não na leitura, mas no discurso, uma impossibilidade de expressão por conta da linguagem. A linguagem é o ponto central gadameriano. A linguagem é o que faz Gadamer, filosofia da linguagem, pensar na dificuldade de leitura. Porque a grande questão aqui, a pergunta fundamental do Gadamer é: o que se quer dizer quando se diz? Já pensaram nisso? Já pensaram nessa chave aqui? O que se quer dizer quando se diz? Porque quando a gente fala, quando a gente conversa entre a gente não fala o que estamos pensando. A gente não fala o que a gente está pensando. Nossa estrutura de pensamento é um aglomerado confuso de sinapses que não pode ser expressado em palavras. Né? A gente translitera o nosso pensamento, né? A gente traduz a nossa estrutura de pensamento a partir de vários aspectos. Vários aspectos que não são só linguísticos. A gente depende muito, por exemplo, de reação para explicar. Você está falando com alguém, dependendo da reação que ela vai tendo, de macro e micro expressões, postura corporal, forma como ela se comunica, sobre interpretações que você vai fazendo a respeito da pessoa enquanto você fala, vai influenciar diretamente a forma sobre o que você diz. Vai ser muito diferente, por exemplo, você contar alguma coisa para o seu amigo, para um grande amigo seu, né? E contar a mesma coisa para um desconhecido. Para um grande amigo seu, você vai ter uma certa liberdade de colocar suas palavras. A única coisa que você vai estar fazendo é tentar traduzir aquela sua sensação, aquela sua experiência para a compreensão do terceiro. Agora, ao estranho, você vai ter que ficar ensaiando formas, esperando respostas daquela pessoa, para que você pense, bem, o que eu estou tentando dizer está sendo entendido. Pessoal, você já foi mal interpretado? É óbvio que já. Eu não tenho dúvida. Se você não foi mal interpretado na vida, de duas uma. Ou você não fala com ninguém, né? Ou você não fala com ninguém, ou você tem que ser beatificado. Né? Porque a coisa mais óbvia que se tem é ser mal interpretado. Porque a sua fala, sua comunicação é um ensaio para o outro. Certo? É um ensaio para o outro. Estão compreendendo? Bem, basicamente o que eu estou falando aqui é o seguinte. Sempre que eu vou me comunicar, eu faço hermenêutica.
só que uma hermenêutica direta. Para eu ter noção que a pessoa está me entendendo, eu preciso, obrigatoriamente, interpretá-la. Né? Vejam só, imaginem só, quem deu aula, não sei se na turma da manhã tem alguém que já deu aula, se alguém já deu aula, sabe o que é receber uma pergunta atravessada, uma provocação. Isso é muito claro, é muito interessante esse exemplo, porque quando você recebe uma pergunta atravessada, tecnicamente a resposta está ligada a um método da matéria. Só que a resposta vai ser diferente de uma pergunta de um aluno normal, que faz só a pergunta por curiosidade, por dúvida, e de uma pergunta atravessada. A resposta muda. Isso eu acho muito legal, porque a matéria é a mesma, mas a resposta muda. Porque quando vem uma pergunta atravessada, você recebe um ataque. Então, automaticamente, você fica na defesa. Ou seja, dependendo da forma como se coloca a pergunta, dependendo da forma como se faz essa pergunta, como se faz uma colocação, dependendo da forma que a pessoa reage dependendo da forma como a pessoa reage à sua conversa, você muda a estrutura da fala. Ou seja, a comunicação, ela não é a expressão fidedigna do seu pensamento. A fala, a expressão, é a composição de uma hermenêutica, de uma interpretação do outro. Porque você não fala para si, você fala para o outro. Vocês já devem ter falado de algum professor, quem sabe até de mim, o seguinte: esse professor fala para ele não fala para a gente entender. Ele pressupõe que a gente sabe tudo. O que você está falando? Que para o professor poder, você está falando que para você entender ele tem que falar para você. Né? Pensou isso? Ou seja, como ele deve passar? Ele deve passar adaptando o seu pensamento ao seu entendimento. Bom, se isso é uma regra, né? É uma regra da estrutura gadameriana, deixa eu ver aqui. Você é muito malvado, Vitor. Eu discordo, Vitor. Todos são extremamente acessíveis. A partir desse movimento, né, imagina a leitura. Na leitura, você não tem, de forma nenhuma, uma hermenêutica do outro. Uma tentativa de entendimento do outro. Você tem letras. Tem um pré-julgamento. Isso dificulta muito o seu exercício hermenêutico. Porque agora você está totalmente preso aos seus preconceitos linguísticos. Lembra daquela minha tia que nunca existiu, da primeira aula? Aquilo é um preconceito linguístico. Aquilo é uma interpretação a partir do nada de uma impossibilidade de visualização. Você nunca vai deixar de visualizar nada. Você sempre vai ter um preconceito linguístico, uma forma pré-determinada de pensamento, que vai fazer você interpretar. Né? Veja, essa é a diferença, por exemplo, da literatura para o livro teórico. A literatura, ela busca fazer pela leitura uma abertura hermenêutica, ou seja, descrição, tentar te colocar na sensação. A teoria não, a teoria te explica um fenômeno, ela não vai te descrever um fenômeno. Ou seja, a dificuldade do estudo de algo é muito grande porque você depende de um preconceito linguístico para a determinação. Por isso que Gadamer está propondo, você tem que ler com a chave de entendimento do presente. Você tem que ler com a chave de entendimento do presente, porque nada é mais dificultoso de hermenêutica do que a própria leitura. Porque a conversa já é uma indisponibilidade do pensamento. É uma adaptação. É uma adaptação do pensamento.
Você pensa, julga como o outro entende, adapta a sua fala a esse julgamento e encontra o terceiro, a sua fala adaptada. O terceiro absorve a sua fala, tenta interpretar, ou seja, julga a sua reação também, e absorve daquela fala todos os elementos hermenêuticos a partir do próprio entendimento. Ou seja, o que você pensou não é o que você falou. O que o terceiro entendeu não é o que você falou, muito menos o que você pensou. A distância entre o pensamento e a recepção da comunicação é um limbo. Imagina um escritor escrevendo e você lendo. Você não teve a recepção da reação do escritor. Ou seja, você absorveu aquilo da forma como você quis. Da forma como você bem entendeu. Por isso, para se ler, para Gadamer, a chave da hermenêutica é observar sobre esse tema qual é a arte do entendimento, qual é a verdade no meu tempo, para que eu possa interpretar aquilo de acordo com o padrão metodológico de verdade que eu consigo conhecer. Que eu consigo conhecer. Alguma dúvida até aqui, meus caros? Alguma dúvida? Bem, já foi 1 hora, se não tiver dúvida, a gente continua semana que vem. Foi bem complexo, teve muito conceito até agora, né? Então, não vou forçar mais, não. Dá um tempinho aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Nada então, meus caros? Nada, 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 nada. Beleza. Então, pessoal, boa semana para vocês. Tudo de bom para vocês. Bom descanso aí no final de semana. Que vocês possam estudar. Daqui a pouco já a aula já está. Lembrem, pessoal, eu recomendo vocês, se está com dúvida nessa matéria, uma matéria bem reflexiva, tem lá o link, né, para o YouTube, no meu caso é YouTube, entra lá e assiste também a aula da noite, porque a aula de filosofia depende muito da resposta, né, das perguntas que os alunos fazem. Então vai ter elementos diferentes. Também, se você quiser assistir à noite, você também fica à vontade, né? A Tamília assistiu algumas vezes de noite, por exemplo. Fica à vontade, se você precisar assistir. Tem um vídeo lá para vocês assistirem. Tem certas mudanças, porque depende muito da resposta, das perguntas que vocês fazem à aula. A aula de vocês, depois já trago alguns elementos do noturno, né, que apareceram lá, mas sempre a aula de filosofia ela acaba tendo elementos diferentes de explicação, de exemplos. Então, uma dica aí é assistir também a aula do noturno, se for o caso, para entender essa matéria, né? Está disponível para vocês lá. Tá disponível para vocês lá. E lá está disponível também as aulas de constitucional, se vocês quiserem matar a saudade do primeiro ano e assistir constitucional. Está lá também. Bom, pessoal, agradeço então. Boa semana para vocês, bom final de semana, até semana que vem. Vejo vocês lá na quinta-feira que vem. Abraço a todos e tchau, tchau, tchau.